Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que está me ouvindo. Eu sou o Morfeu e o meu tio morreu hoje, certo? Não era uma pessoa muito próxima a mim, na verdade, nem um pouco próxima. Eu era mais próximo da minha tia, certo? E ele morreu hoje. Estava há muito tempo entubado e eu, com a notícia da morte dele, como se era de se esperar, não era muito próximo a ele, eu não me importei. Não no sentido de que não tenha importância na minha vida humana, mas com pessoas próximas a mim já é difícil eu demonstrar alguma reação em caso de falecimento, né? Quando meu avô morreu, eu também não me abalei muito. E dessa vez meu tio morreu, eu não era muito próximo do meu tio, mas existiam pessoas que eram, né? E as únicas pessoas que eu consigo lembrar que eram os próprios filhos e sua esposa, no caso minha tia. E o resto conhecia ele porque, no caso, os familiares, né? E os familiares tinham proximidade dele um pouco por conta da minha tia. Então, não, de fato, não era uma pessoa importante no seio familiar. Isso é triste. Uma breve reflexão aqui antes de dar continuidade é que você tem que analisar quem você é no seu seio familiar, no seu grupo de amigos, né? Se você morrer agora, que importância você vai deixar? Quando você entra em um ambiente, as pessoas se alegram, ficam tristes ou não faz diferença? É importante refletir, eu não vou dizer o que é bom ou não. Pra mim é ótimo eu entrar em algum lugar, principalmente na minha família, e não fazer diferença alguma. Mas para algumas pessoas é importante você ser importante na vida de alguém. Mas enfim. E ele morreu e tá lá na casa da minha tia, eu acabei de voltar de lá. Pessoas e eu acho engraçado. Nenhuma delas estava chorando, nenhuma delas estava é, emotiva, assim, pouco. Os filhos dele estavam, assim, tentando demonstrar alguma emoção, né? Mas o foco era o celular. Antes, né, deles sofrerem o luto, de conseguirem se despedir emocionalmente desse ente querido, eles estavam postando edits que fizeram do meu tio. Antes, não teve 2 horas de distância da notícia. Eles fizeram uma edição pra postar nos stories. E, e eu fico pensando é que na cabeça deles existe uma obrigação de você ficar triste se seu pai morreu. Não é um sentimento genuíno. Meu pai morreu e eu vou ficar triste porque ele era importante pra mim e eu fico genuinamente triste com a sua passagem da vida pra morte. Não, existe um tabu que se eu não ficar triste, eu não vou estar sendo, eu não vou estar agindo de acordo com a etiqueta social, né? Existe uma etiqueta social imposta inconscientemente para cada um de nós. O ser humano, ele, não que isso seja ruim, mas as pessoas vivem mais à base disso do que à base do que eles realmente sentem, né? Por exemplo, existem coisas que genuinamente não irritam as pessoas, mas elas aprenderam que isso é irritante, então, mesmo sem estarem irritadas, elas vão agir como se tivessem sido irritadas com aquilo, né? E acabam se irritando de verdade. Por quê? Porque ela forçou um sentimento. É, e é muito triste pra mim perceber que a maioria das pessoas não é genuína, não é honesta, sabe? Parece que você. Eu gosto muito da palavra o drama humano, né? O grande teatro humano. As pessoas estão atuando, né? Tem aquela coisa da psicanálise, né? O ego, superego, persona. O foco daquelas pessoas não é o ego, o self, quem elas realmente são. A vida daquelas pessoas é a persona.
né? É quem elas mostram pro mundo. Então, o que vai ser importante para essas pessoas são as redes sociais, como as pessoas vão reagir caso eles falem alguma coisa, se eles são importantes ou não. É, eles, eu não sei explicar. Existem pessoas que desenvolveram depressão forte, de fingir depressão, por atuar uma depressão. Existem pessoas que, de tanto fingir ansiedade, desenvolveram ansiedade. E o interessante disso tudo é que, por outro lado, também pode acontecer, né? Então, se o cara ele age como se ele fosse forte, imponente, ele vai caminhar para aquilo naturalmente. Mas a gente vê que as pessoas não têm motivação para caminhar para o lado positivo da coisa, né? É sempre querendo ser pior. As pessoas querem ser pior. Isso é o mais louco de tudo. As pessoas não querem ser melhores. Quanto pior, melhor. Eu acho isso bizarro. Eu acho isso bizarro. O cara, ele aprende desde cedo que ele tem que tratar bem a mulher e que ele tem que fazer tudo por ela e em nenhum momento ele é honesto com os próprios sentimentos, tudo para ele é aquela mulher e ele se lasca no relacionamento. Mesma coisa as mulheres aprendem a agir de tal forma, elas aprendem que elas têm que mandar, elas aprendem que elas são empoderadas, independentes, agem dessa forma, acabam se lascando. A gente vê crianças querendo ser adolescentes. Eu, graças a Deus, eu fui uma criança com desinteresse total na adolescência, né? Porque eu, não é querendo me gabar, mas eu sempre tive um senso moral um pouco mais aguçado, né? E aí eu olhava os adolescentes, sim, quando eu era criança, pessoal fumando, bebendo, indo pra festa, usando roupa curta, vestindo de um jeito estranho, usando umas roupas estranhas, falando de um jeito estranho. Eu falei, porra, eu não quero isso pra minha vida não, velho. Então eu nunca brinquei de ser adolescente, não. Então, brincava de policial, de cientista, super-herói, sempre brinquei muito de faz de conta, né? Inclusive eu era zoado por brincar de faz de conta com 7 anos. O pessoal da minha sala, ele tá brincando de Batman, que criança, que crianção, você acha? Uma criança de 7 anos me chamando de crianção e eu tinha 7 anos também. Enfim, existe esse querer ser, né? E não teria problema se esse querer ser não envolvesse uma aceitação social e envolvesse você se tornar uma pessoa melhor, mas não é pra aí que as pessoas caminham, né? E por que que eu tô gravando esse vídeo? Ele é um pouco de um desabafo também e é um pouco pra você examinar a sua consciência. Você tá querendo ser o quê? Você tá nesse drama humano da vida, nesse teatro, né? Você tá sendo você mesmo? Você tá tentando ser melhor ou você tá sucumbindo no drama humano? Tá fingindo ser quem você não é pra tentar alguma aprovação? Se pergunte se às vezes que você chora, você se induziu a chorar ou se você chorou genuinamente. Se às vezes que você ficou alegre, você forçou uma reação de alegria ou se você sorriu de verdade. Isso é um questionamento que todo mundo devia fazer. Às vezes a gente finge e nem percebe que tá fingindo, né? A maioria das pessoas não tem nem consciência que essa camada do relacionamento interpessoal existe. Isso é muito louco. Um fingindo um pro outro e os dois não sabem que estão fingindo e eles acham que são genuinamente daquele jeito. É muito louco, cara. É uma palhaçada, sei lá. E essas pessoas, elas. é, E você vê que a pessoa que ela decide ser ela mesma. E quando eu falo sobre ser você mesmo, não é aquele discurso anos 2000, é, TikTok, aquela, como é que é aquela música acho que é da Pitty?
Que ela canta assim: seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro. Não, pô, não é pra você ser bizarro, não é pra você ser maluco, pô. Mas você tem valores, age de acordo com esses valores, entendeu? Acima do que as pessoas vão pensar. É, haja com franqueza, seja honesto. Fala, pô, eu não gostei disso aí, isso aí tá uma merda. Ou você gostou de um bagulho que não era pra gostar, socialmente falando, você fala, pô, eu gosto disso aí. E aí? Entendeu? Seja honesto, não mude de opinião conforme as pessoas conversam com você. Tenha, tenha respeito próprio. Eu acho, as pessoas falam muito de amor próprio, mas às vezes o amor próprio ele falta um pouco de amor com o outro, não no sentido de você deixar de amar literalmente, mas de você machucar mais, certo? Se você fica naquela neura de que você não pode ofender, você nunca vai ser honesto consigo mesmo, nem com a pessoa que você ama, e nem com ninguém. E a honestidade pode te afastar das pessoas, porque você já não vai estar mais atuando no teatro, você vai estar sendo você mesmo. E aí você tem que saber dosar as coisas, né? Você tem que saber se você vai ser genuíno, você vai ser ao tempo todo, vai ser aquele cara ultra realista, chato pra caramba, que eu fui por muito tempo. Eu me neguei muito tempo a ser um pouco maleável e isso teve consequências ruins, mas eu não me arrependo. Mas hoje em dia eu tenho uma abordagem diferente, eu coloco uma máscara, mas a minha máscara não é muito diferente do que eu sou. E eu acho que as pessoas têm que começar a levar isso em consideração, têm que tentar ser o menos diferente do que elas são com a máscara social. Máscara social ali é só etiqueta de comportamento para você acabar não sendo nojento, repugnante, porco, assustando alguém ou falando alguma coisa fora da bolha, mas de resto, você é você. Não deixe as coisas em volta moldarem que você é, certo? Então, seja você, mas não seja bizarro.